Boa noite, gente. Graça e paz. Muito feliz pela oportunidade de rever pessoas queridas. E o meu desejo essa noite é que juntos nós possamos enxergar que santidade é possível, não por causa de nós, mas pela graça de Deus. Que Deus possa nos dar graça e que vocês possam ver que do começo ao fim, isso aqui é obra de Deus. Vocês não vêm aqui para ouvir palavras de homens. Então, nos meus esquecimentos, nos meus erros, que Deus seja glorificado aqui hoje. Eu queria pedir que, por favor, vocês possam abrir as suas Bíblias no capítulo 2 de Filipenses. No capítulo 2, nós vamos estudar os versos 12 ao 16. Você é alguém que quer as coisas do seu jeito? Por um acaso você tem a mania de se colocar no centro do universo e determinar tudo o que deve acontecer? Eu queria que vocês prestassem atenção a esse discurso. Por favor, eu quero o evangelho o suficiente para que eu seja feliz, mas não ao ponto de me tornar viciado. Eu quero o evangelho o suficiente para tornar bem comportados os meus filhos. Eu quero o evangelho o suficiente para tornar bem sucedida, para guardar a minha família. Mas eu não quero o evangelho o suficiente para ter de aprender a amar meus inimigos, valorizar a autonegação e contemplar o serviço missionário numa cultura distante. Eu quero êxtase, não arrependimento. Eu quero transcendência, não transformação. Por favor, me dê apenas R$10 de evangelho. Eu e você sabemos que esse discurso é completamente incompatível com o que há na Escritura. Eu e você temos certeza, mas todos nós enfrentamos o perigo de domesticar o evangelho. Nós apagamos a imagem de um Deus onipotente, um Deus perfeito em si mesmo, e o tornamos um mero garçom que nos traz um cardápio de bênçãos e nos faz livres, totalmente indiferentes a qualquer compromisso com Ele, totalmente indiferentes quanto ao que Deus espera que a gente seja. Eu e vocês, pela graça de Deus, somos salvos em Cristo Jesus. A palavra de Deus é bem clara, não paira mais condenação sobre nós. Mas uma pergunta: por que Deus o salvou? Por que Deus nos salvou? Ou melhor, o que motivou a redenção? A Escritura é clara. Efésios capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo diz: Deus nos escolheu e nos salvou para sermos santos. Longe de ser uma vida onde você coloca suas pernas para o ar e observa Deus fazer de tudo por você, o Senhor nos chama a travar uma dura batalha chamada santificação. Qual é o nosso objetivo através dela? Semelhança. Semelhança com aquele que é a mais perfeita, a mais bela revelação de Deus, Jesus Cristo. E o mais espetacular é que Deus não nos lança no campo de batalha e diz: todo o trabalho está por sua conta agora. Mas Ele se torna a fonte de nossas forças e nos diz: sejam santos. Vamos à leitura do texto? Filipenses 2, versículo 12 ao versículo 16. A palavra de Deus diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado porque não se trata de
Não se trata do que os homens têm a dizer à tua igreja, Senhor, mas tudo se resume à tua vontade para ela, Pai. Senhor, não nos permita, Senhor, não nos permita ouvir mais uma série, não nos permita ouvir mais pregações que não produzam transformação, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, torne-se tão belo aos nossos olhos, Jesus. Senhor, nos dê disposição para abraçarmos o que o Senhor quer que a gente seja, Pai, e nos faça lutar por isso. Senhor, nos dê desejo por santidade, Senhor. Derrama da tua graça sobre nós, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Me dê graça, Senhor. Tu conheces as minhas fraquezas, Pai, o meu cansaço, o meu esquecimento, Senhor. Mas, Deus, não se trata do que eu posso fazer, Senhor, mas do teu poder, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, Deus. Amém. O que um prisioneiro tem a dizer? O que esperar de alguém que sofre algemado e entre as grades? A carta aos Filipenses faz parte de um seleto grupo chamado Epístolas da Prisão. O fato é que, sob falsa acusação, Paulo foi tratado como um criminoso e experimentou como poucos o que é sofrer por causa de Cristo. E diante dessa situação completamente desagradável, ele levanta a sua pena apostólica e escreve a mais pessoal de suas cartas. Qual o seu objetivo? Qual o seu maior objetivo à luz da sessão que nós vamos estudar hoje? Paulo deixa claro que toda a religião cristã, todo o cristianismo não se resume em ler a Bíblia, não se resume em vir à igreja, não se resume em participar de vários evangelismos. Mas antes de tudo, todo o cristianismo se resume em conhecer pessoalmente a Cristo e crescer em semelhança com Ele. Santidade evidente é o plano de Deus para o seu povo. Santidade evidente. O que seria santificação? Como eu e você podemos nos tornar santos? O que Deus espera de homens santos? O interessante é que eu e você podemos ser santos porque nós já somos santos. O fato é que santificação, ser santo, pode ser entendido na Escritura, é entendido como uma posição e como um processo, como uma batalha. O fato é que você já é santo, nós já somos santos, não porque atingimos a perfeição espiritual, mas porque fomos escolhidos por Deus e separados para pertencer a Ele. Você é santo porque é propriedade de Deus. E essa posição cria as condições necessárias para o processo de santificação, para a batalha. Como foi dito antes, longe de ser algo em que você descansa, relaxa e observa Deus fazer tudo, Ele te chama a travar essa dura batalha. Ele convoca os seus filhos não para assistirem, mas para lutarem com Ele. O alvo de Deus é renovação, é restaurar a sua imagem, a sua glória naqueles que por sua graça Ele chama de seus. Eu digo mais uma vez, não se trata de você levantar os seus olhos para os céus, descansar no Evangelho e esperar Deus fazer o resto. Uma colocação muito sábia do Dr. Martin Lloyd-Jones quanto a isso. Ele disse: o Novo Testamento nos convoca a ação. Ele nos diz que a obra da santificação não será feita por nós. Ele não diz que a obra da santificação será feita por nós. De fato, nós somos os combatentes, mas graças a Deus somos capacitados a fazê-lo. Pois no momento em que cremos e somos justificados pela fé e somos nascidos de novo pelo Espírito, passamos a ter capacitação. Portanto, o método de santificação do Novo Testamento é nos relembrar disso e dizer: agora, portanto, vá e faça. Não se trata de você ir ao campo de batalha sozinho, nem muito menos assistir Deus lutar por você, mas nos apegarmos à esperança de que, pela graça de Deus, os puros de coração não só verão a Deus, mas serão semelhantes a Ele. Portanto,
Responda a um chamado de Deus à santidade. Deus nos chama à santidade e eu queria trabalhar com vocês 2 fundamentos do chamado de Deus à santidade para nós. Eu queria o primeiro deles com vocês. E eu queria que vocês pudessem ler comigo novamente os versos 12 a 13, onde nós vamos ver que Deus nos chama à santidade nos capacitando. Versículo 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. O pastor Paulo dá início com uma enxurrada de exortações. É importante frisar que as advertências contidas nessa seção, nesse texto, não representam o início de um novo assunto. Contudo, a aplicação da discussão anterior. Isso se torna claro pelas palavras que dão início ao texto. Assim, pois, em outras traduções, deixando claro a evidente e profunda ligação do capítulo 2. Os versos 1 a 11 do capítulo 2, principalmente os versos 5 a 11, que acredito que é conhecido por todos, representam os alicerces do chamado glorioso e indispensável de Deus à santidade. Eles são os alicerces, eles são a base, eles servem para dar a estrutura do que se trata, ou melhor, como a porção anterior serve de base ou de estímulo para a nossa santidade. Paulo nos responde essa pergunta, apresentando nos versos o que Deus espera que a gente seja. Ele retrata o que é identidade cristã. Contudo, antes de adentrarmos a isso, qual a situação daquela igreja? Porque os versos 5 a 11 são importantes, dão base para essa exortação. Qual a razão? É simples. O pastor Paulo nos revela as qualidades daquela igreja. A sua cooperação com o evangelho era encantadora. Contudo, eles estavam perdendo de vista o seu propósito, Jesus Cristo. O egoísmo, a promoção pessoal manchavam a comunhão e afundava aquela igreja em desarmonia. Eles estavam em perigo. Eles queriam se tornar aquilo que eles queriam ser. Eles queriam tomar o controle da situação, tomar as rédeas. Diante disso, em amor, Paulo trata de lembrá-los em ricos detalhes qual a postura, ou melhor, qual a vida a ser copiada por nós. Nos versos 5 a 11, de forma bem simples, Paulo nos fala que Deus nos chamou não para ser aquilo que a gente quer ser, não para sermos aquilo que os outros querem que a gente seja, mas nós fomos chamados para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Você foi chamado para ser aquilo que Deus quer que você seja. Tudo se resume, está centrado em Deus e em sua vontade. E percebam, sabendo disso, qual o maior exemplo daquele que se torna aquilo que Deus quer do que Jesus Cristo? Jesus Cristo é o exemplo perfeito daquele que se torna aquilo que Deus quer. E Paulo, ao retratar em ricos detalhes a vida de Cristo, colocá-lo como exemplo, ele se utiliza do mais poderoso argumento possível. Vocês não se lembram de que foram chamados, vocês foram salvos para ser como Ele. Deus nos chama a ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Deus nos chama a semelhança com Cristo. Isso implica em santidade. E como isso se torna possível? Paulo usa uma palavra que não existe correspondente no grego. Por isso que na NVI tem atitude. E na ARA, na Almeida Revista Atualizada, tem sentimento. Mas Paulo utilizou uma palavra no grego chamada frônesis. O que é frônesis? Frônesis é um ato bom, é um ato
consciente, alguém que pratica um ato consciente de que esse ato é bom, e alguém que deseja fazer esse ato porque ele é bom. Quando Paulo fala, tenham a mesma frônesis de Jesus, ele diz, olhem para Jesus e vejam o exemplo daquele que se torna aquilo que Deus quer. Como Jesus se tornou aquilo que Deus queria. Como Jesus atendeu à vontade de Deus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ele não se apegou à sua glória. Antes tornou-se homem e foi pregado no madeiro para que isso fosse possível hoje. Quando Paulo nos diz, tenham a mesma frônesis de Jesus, ele diz, tenham a mesma disposição em se tornar aquilo que Deus quer que vocês sejam. Deus, ao nos chamar à santidade, ao nos chamar à semelhança com Cristo, Ele não diz, façam isso de todo jeito, mas Ele diz, é um ato bom, saibam que é bom e desejem ardentemente por fazê-lo. Se tornem aquilo que Deus quer que vocês sejam, olhe para Cristo. E Deus, ao nos chamar à santidade, à semelhança com Cristo, Ele nos chama a frônesis. Ele pede frônesis de mim e de você. Sabendo disso, Paulo dá continuidade às suas exortações no verso 12. E todas elas giram em torno de sermos semelhantes a Jesus Cristo, de buscarmos semelhança com Ele. E de que forma Ele inicia? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Vocês perceberam que Paulo começa falando sobre o que não é santidade? Santidade não é mera observância, não é obediência crua a mandamentos. Santidade não se resume a guardar mandamentos. Aqueles irmãos eram obedientes, senão Paulo não teria falado isso. Aqueles irmãos eram obedientes, eles tinham conhecimento dos mandamentos de Deus. E de fato, um santo obedece. Mas obediência pelas motivações erradas não é santidade. E pelo que nós estudamos do texto, pelo que Paulo nos diz, aqueles irmãos tinham uma tendência perigosa de depositar sobre Paulo expectativas que não podiam ser supridas. Em vez de depositar em Jesus Cristo, em o exemplo de Cristo ser o motor para a obediência deles, eles focavam na presença física de Paulo, para que pudessem obedecer. Eles lançavam sobre Paulo uma responsabilidade que ele jamais podia arcar. E Paulo trata de deixar claro, não se trata só de você obedecer mandamentos, não se trata só de fazer, mas por que fazer. Santidade é obediência desejada. Você não obedece por obedecer, mas você anseia ardentemente por obedecer. Você anseia ardentemente por ser aquilo que Deus quer que você seja. Frônesis. Isso é frônesis. E Ele, depois de nos mostrar o que não é santidade, Ele nos convoca a ela. Ele diz, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Vocês percebem que é uma obra responsável. Paulo não podia fazer isso por aqueles irmãos. O nosso pastor não pode fazer isso por nós. Deus nos chama à santidade. Deus diz, haja, busque semelhança com Jesus Cristo. E de que forma? Ele diz no texto, com temor e tremor. Com temor e tremor. Em outras palavras, isso é frônesis. É como se Paulo estivesse dizendo, é isso que Deus quer para vocês, então vocês têm que querer também. Vocês querem glorificar a Deus, vocês dizem que o amam, que o ama. Seja santo. Seja santo. Deseje ser aquilo que Deus quer que você seja. E aí é nessa hora que o desânimo chega e bate a porta. Eu e vocês não podemos ser semelhantes a Jesus Cristo.
Não conseguimos ser semelhantes a Jesus Cristo. Não há possibilidade alguma de frônesis, não há possibilidade alguma de sermos como Ele, de agirmos como Ele. E agora? Paulo nos lança uma obrigação, Paulo nos lança uma exortação que não podemos arcar de forma nenhuma. No verso 13, nós vamos, na continuidade do verso 13, nós vamos observar que não se trata de você relaxar e esperar Deus agir, mas também todo o trabalho não é colocado sob a sua conta. Não é você quem faz tudo. Ele diz: pois é Deus quem efetua o querer, é Deus quem efetua o realizar. Você se alegra com isso? Santidade é possível. Santidade é possível. Não se trata do que nós podemos fazer para alcançá-la, mas é Deus quem a torna possível. O que eu e você não podemos fazer por nossas próprias forças, nós devemos e podemos pelo poder de Deus. Vocês não se alegram com isso? Sermos semelhantes a Jesus Cristo é uma possibilidade. Deus nos chama à santidade, Ele é o agente. Contudo, Ele diz: venham e trabalhem comigo em direção a esse objetivo. Essa batalha é nossa. É Deus quem submete a nossa vontade completamente à vontade dEle. É Ele quem domina o nosso coração e nos impulsiona a ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Santidade é possível. Você se tornar aquilo que Deus quer que você seja é possível. Não porque você tem força o suficiente, porque você é religioso o suficiente, mas porque pela graça de Deus Ele nos chama a sermos santos. O autor do livro Brecha em Nossa Santidade, ele diz assim, uma frase interessante: santificação não acontece só pelo render-se, mas sim por um empenho possibilitado por Deus. É o que Deus quer. É o que Deus quer. É como ele termina o verso, de acordo com a boa vontade dele. Deus quer que você seja santo e Ele possibilita a santidade. Ele possibilita a santidade. Ele te chama a lutar por isso e a confiar em suas forças. Amém? Que lição nós poderíamos tirar? A maior delas: santidade é possível. Santidade é possível e nós devemos nos alegrar profundamente nisso. Santidade, semelhança com Jesus Cristo. Você o admira, você se encanta com sua beleza, você é fascinado por Ele. Se você entender quem Ele é, saber que você pode ser santo vai alegrar o seu coração em demasia. Foi falado bastante sobre ser santo, ser como Jesus. Vamos tornar isso mais prático? O autor do livro, de novo, Brecha em Nossa Santidade, ele torna a santidade algo mais concreto, algo mais palpável. Ele nos diz assim: o que é santidade? Santidade é uma vida marcada por virtude e não por vício. Santidade é ter uma consciência limpa, uma consciência que glorifica a Deus em todos os detalhes. Santidade é obediência aos mandamentos de Deus. Obediência é a mais pura forma de gratidão e de resposta ao amor de Deus. Santidade é a renovação da imagem de Deus em você. Santidade é semelhança com Jesus Cristo. E pela graça de Deus ela é possível. Sabendo disso, eu queria dar 2 conselhos práticos. O primeiro deles: não espere sentado por ser santo. Não espere um dia em que você vai acordar e Deus vai dizer: hoje você vai ser santo. Não. Nós vimos claramente, é pelo poder de Deus, mas o sujeito da exortação a quem Paulo se dirige é muito nítido. Ponham vocês, você, nós. Nós somos chamados a pôr em ação, a crescermos em santidade. Deus é o agente, contudo o cristão luta. Ele luta para matar o pecado e viver no Espírito.
Ele descansa no Evangelho e na justiça de Jesus Cristo, mas não descansa na luta contra a carne e contra o diabo. Deus torna isso possível e te chama a lutar. O mais frustrante dentro da igreja, pelo menos isso me frustra, é que existem irmãos dentro da igreja que admiram homens santos, leem biografias, até mesmo glorificam aqueles homens. Quando existem pessoas santas na nossa igreja que dão duro para ser santo, essas pessoas tiram até brincadeira com ela. Tiram até brincadeira. Mas quando se trata de você, quando se trata de você arcar com as consequências em direção a isso, não vale a pena. É um esforço muito grande. Você quer ser o que Deus quer que você seja? Deus chama você a ser santo, meu irmão. Deus chama você a ser santo. Não a ficar sentado, não a ficar esperando, mas a correr em direção a Ele, mantendo os seus olhos fixos em Jesus Cristo, não o perdendo de vista. Pois no momento que você o perder de vista, santidade deixará de ser algo prazeroso e interessante para você. Mas pelo poder de Deus é possível. Não esperem sentados. O segundo conselho: não torne a sua santidade na sua justiça, a sua justiça. Não foi por causa da sua santidade que você foi salvo, e não é por causa dela que você vai permanecer diante de Deus. Como bem disse o autor aos Hebreus, nos achegamos confiantes ao trono da graça e recebemos misericórdia não por causa de nós, mas por causa de nosso sumo sacerdote. Meus irmãos, Deus conhece as nossas falhas, Deus sabe dos nossos pecados. Não adianta, eu e você não vamos poder convencer Deus em momento nenhum de que merecemos a sua glória. Homens, Deus conhece os seus pecados. Deus conhece as suas dificuldades quanto à imoralidade sexual. Deus conhece as suas dificuldades quanto à pornografia. Deus conhece as suas dificuldades quanto ao orgulho, quanto à inveja. Mulheres, Deus conhece as suas dificuldades também. Fofoca, inveja, orgulho. Deus conhece os nossos pecados. Você não tem como escondê-los, você não tem como colocá-los debaixo do tapete. Você não pode convencer a Deus de que merece a sua glória. Mas glória a Deus pelas palavras do salmista. Salmo 32, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, que tem os seus pecados apagados. Meu irmão, eu e você vamos errar várias vezes, vamos cair, vamos pecar, mas a nossa justiça não vem de nós, ela está em Cristo. Nós nos apegamos, nós nos abraçamos a Jesus Cristo e encontramos justiça nele. Não se trata do quanto você vai caminhar e não vai tropeçar, mas se trata de Jesus Cristo já ter pagado por todos os seus pecados. Nessa batalha nós vamos cair, contudo não se desespere. Não se desespere. Deus nos garante duas coisas. A primeira dela é que os nossos pecados já foram perdoados, graças a Deus por isso. E a segunda delas, nós chegaremos até o fim. Nós chegaremos até o fim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus nos chama à santidade. Nós vimos uma resposta. Ele nos dá da sua capacidade. Eu queria ir com vocês para a segunda e última. Deus nos chama à santidade, nos lembrando quem somos. Eu queria ler com vocês de novo, por favor, os versículos 14 a 16. Diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Paulo prossegue, fundamentando o chamado à santidade em cima de nossa identidade. Você saberia me responder quem é você? Sem só dizer o nome não, né? Mas quem nós somos?
O autor aqui nos ressalta uma verdade que nós já sabemos, mas que devemos procurar preservar nos nossos corações. Somos filhos de Deus. Pela graça de Deus, o Rei da Glória nos permite chamá-lo de Pai. Isso é maravilhoso. Ele nos permite chamá-lo de Pai. Contudo, esse fato não altera o que Deus espera que a gente seja. Pelo contrário, Deus espera santidade de nós, pois é a marca de seus filhos. Nós vimos, já foi falado bastante, nós somos chamados não para ser aquilo que a gente quer ser, não para ser aquilo que os outros querem que a gente seja, mas para sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Deus quer que seus filhos cresçam em semelhança com o seu Filho, pela sua graça e pelo seu poder. Nos versículos em que nós vamos passear, que nós vamos estudar agora, fica claro que santidade é salvação evidente. Santidade é salvação evidente. Como assim? Santidade não se resume ao seu relacionamento com Deus, o quanto você o ama, o quanto você faz por Ele, mas ela exerce uma influência poderosa no seu meio. É uma obra vertical com efeitos horizontais. Uma obra vertical com efeitos horizontais. Paulo torna isso mais prático para nós. Ele inicia: façam tudo sem queixas nem discussões, utilizando duas atitudes a serem evitadas. Paulo começa a delinear os objetivos de Deus para os seus filhos. Deus não quer queixas e discussões. Deus não quer queixas e discussões. Essas duas palavras fazem referência à atitude do povo de Israel no Egito. Sendo bem simples, aquele era um povo completamente insatisfeito com Deus e com o que ele queria. Era um povo que se colocava na posição de questionar a Deus pelas circunstâncias. Era um povo que se colocavam uns contra os outros. Resumindo, era um povo completamente insatisfeito com o que Deus queria para eles. E Paulo trata de lembrá-los: esse tipo de atitude não nos interessa. Mantenham os seus olhos em Jesus Cristo e vejam, é completamente incompatível com o chamado de Deus à santidade. Completamente incompatível. Semelhança com Cristo, frônesis, diz respeito à vontade e ação unidas profundamente. Nós nos agradamos, nós desejamos ardentemente, nós temos sede de nos tornar aquilo que Deus quer que a gente seja. Nós queremos isso. Portanto, esse tipo de atitude não nos interessa. Não interessa a Deus, portanto não nos interessa. O que realmente interessa a Deus nos é apresentado no versículo 15. Ele diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Um comentarista falou algo interessante. Ele disse: o cristão que desenvolve a sua salvação sem murmurações, sem queixas, e sem contendas, sem discussões, obediente e responsavelmente, motivado por Deus operando nele, há de produzir um testemunho genuíno de Deus neste mundo. É isso que interessa a Deus. Testemunho. Você não foi chamado para ser santo e permanecer dentro dessas quatro paredes, mas você foi chamado para ser santo e tornar visível a fonte de sua luz. A santidade possui também fins evangelísticos. Nunca se esqueça disso. A santidade possui também fins evangelísticos. E como isso se torna possível? Paulo nos explica através de uma longa expressão que nós vamos dividir em partes. Primeiro ele diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Significa estar tão satisfeito, tão envolvido naquilo que Deus quer que você seja, que o mundo não consegue identificar falhas em você. Você está tão satisfeito em estar no centro da vontade de Deus. Você está tão satisfeito em caminhar em direção àquilo que Deus quer para você, que isso molda a sua existência e determina todas as suas condutas.
O mundo não nos acusa, somos irrepreensíveis, não porque somos perfeitos, longe disso. Não porque somos perfeitos, não porque não temos falhas, mas porque o mundo não consegue enxergá-las. O mundo não consegue enxergar as nossas falhas. E ele conclui o verso 15, dando uma perspectiva mais ampla disso. Ele diz: filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Aqui ele fala sobre o impacto poderoso que homens e mulheres santos exercem no meio depravado, no meio corrompido, no meio em trevas. O que diz o Evangelho? O que diz o Evangelho sobre a condição do mundo? O mundo está em apuros. Eles estão presos em trevas. Eles estão imersos na escuridão, submersos na escuridão. Estão cegos para a sua situação, caminham em direção à morte eterna. A situação deles está preta. A escuridão paira sobre o mundo. E qual a solução? João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Assim como o sol existe para difundir luz e vida, Jesus chega e passa a transmitir vida, luz e paz aos homens. Trata de arrancá-los de sua escuridão, trata de resgatá-los de sua escravidão. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. E como essa luz se tornou visível? Como essa luz se tornou tão eficiente em sua missão? Sendo pregado no madeiro. Olhem para aquele que geme e morre sobre o madeiro de braços abertos. Os braços que nos receberam. O sangue a ser derramado que lavou os nossos pecados e nos fez ser recebidos na presença de Deus. Jesus é a luz do mundo. Mas o versículo não termina aí. Ele diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que Paulo diz: no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Como as estrelas espantam a escuridão física, os filhos de Deus foram chamados a trazer vida aos corações dos homens. Não que nós vamos salvá-lo, mas por nós sermos luz, por sermos filhos da luz, nós damos frutos de luz. A sua santidade possui um fim evangelístico. Você é uma luz da parte de Deus, que não deve brilhar só para si mesmo, não deve brilhar só para os seus irmãos, mas você deve voltar o seu brilho para o mundo. Você deve voltar o seu brilho para o mundo. Deus quer que você seja santo, e através disso o faça conhecido. É isso que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja santo, e através disso você o torne conhecido. É exatamente isso que Paulo reforça no verso 16. Exatamente isso. Retendo firmemente a palavra da vida. O que nós precisamos é manter firme, alta, a mensagem que dá vida aos que nela creem. Sem evangelho não há santidade. E santidade produz pregação do evangelho. Sem evangelho não há santidade. E sem santidade não há pregação do evangelho. Talvez pureza e pós-modernismo não se encaixem. O homem moderno talvez nos taxem como loucos. E que taxem. Nós não fomos chamados para ser aquilo que os outros querem que a gente seja. Nós não fomos chamados para ser aquilo que a gente quer ser, mas para ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Deus nos chama a ser santos. E através de nossa santidade, Deus há de nos possibilitar, Deus há de abrir portas para que o evangelho seja pregado. Vocês percebem? Está tudo entrelaçado. Deus é glorificado em todos os aspectos de nossa salvação. Deus é glorificado em todos os aspectos de nossa santidade, de nosso crescimento em santidade. Deus quer que você levante a bandeira do evangelho e
não a abaixe por maneira alguma. Não se envergonhe dela. Ela é poder de Deus para a salvação. Não se envergonhe. Não a solte. Na certeza de que a luz põe fim às trevas. Amém? Eu queria dar um grande conselho. Não, um pequeno conselho, porque sou eu que estou dando, né? Mas um conselho. Paulo nos garante. Isso não sou eu não. Isso é de alguém, isso aqui é de um cara aqui, isso é de Paulo. Paulo nos garante, através de seu testemunho, que Jesus é mais valioso do que tudo. Jesus é mais valioso do que tudo. No início falamos sobre de onde ele escreveu a carta. Algemado entre as grades. Tudo bem. Aí o cara está preso. E ainda assim ele escreve: vocês não foram chamados para ser o que vocês querem ser. Sejam o que Deus quer que vocês sejam. Onde a vontade de Deus o levou? Onde a vontade de Deus o levou? Como ele, estando nessa situação, nos chama a ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Ele nos responde em duas passagens diferentes da Epístola aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 8. Mas o que para mim antes era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda diante da suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, da qual eu perdi todas as coisas, pela qual eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Jesus Cristo é lucro. Vocês sabem qual é a diferença entre escravidão e cristianismo? A escravidão nos diz assim: ou vocês são santos ou vocês vão para o inferno. Ou vocês fazem tudo direitinho ou game over. O cristianismo nos diz assim: se você puder dar só uma olhada nele, você não vai ter problema mais com as outras coisas. Se você só der uma olhada nele, abrir mão das demais coisas, não será lá essas coisas. Por exemplo, os que têm namorado. Mateus, tive que namorando com meu irmão, tive que orar só para não bater nele. Ainda estou nessa me segurando. Mas se Mateus chegasse para mim e me dissesse que amava a minha irmã antes mesmo de conhecer ela, eu ia aconselhar ele a ir a um psiquiatra. Como é que ele pode amar uma pessoa que ele nem conhece? Não é a lógica? Como é que ele pode amá-la se ele nem a conheceu? Um dia estávamos cegos, caminhávamos cegos por caminhos tortos, e Deus abriu as suas cortinas e vimos a glória de Deus. Os nossos olhos se encheram de lágrima, os nossos corações passaram a ferver. E quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Quanto mais Mateus conhece a minha irmã, mais ele a ama. Aí beleza, Deus diz: eu chamei vocês para vocês serem aquilo que eu quero que vocês sejam. Eu quero que vocês sejam como meu filho. Aqueles que entenderam o Evangelho, aqueles que tiveram seus olhos abertos para a glória de Deus, respondem: o Senhor quer que eu seja como Ele. O Senhor quer isso para mim. Eu quero isso. Como Ele é belo, como Ele é encantador, Ele me fascina. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Vocês entendem? Quando os nossos olhos são abertos para a beleza do Filho de Deus, santidade não se torna uma tortura. Santidade não se resume a abrir mão disso, deixar de fazer isso, mas se torna algo prazeroso por conta da beleza de Jesus Cristo. Santidade é possível. Louvado seja Deus por isso. As demais coisas perdem a importância e tudo se resume a Cristo. Nós o amamos, nós o buscamos dia e noite, nós ansiamos por sua face. Você anseia pela face de Cristo? Você o deseja? Quando você anseia pela face de Cristo,
Isso exerce influência direta em todos os meios de sua existência. Isso exerce influência na sua faculdade. Isso exerce influência na sua casa. Como você pode dizer que ama Jesus Cristo, que se agrada em se tornar aquilo que Deus quer que você seja, se nem os seus familiares conseguem ver frutos em você? Se na faculdade te tratam como se você fosse um deles, você está realmente comprometido em se tornar aquilo que Deus quer que você seja? Você tem tido oportunidades de pregação por conta de sua postura, da forma como você vive? Você tem prezado por seus comportamentos, por suas brincadeiras, por tudo, por conta do Evangelho? Você o ama? Você o deseja, você anseia por ver a sua face? Seja o que Deus quer que você seja. Seja santo. Coloque os seus joelhos no chão e peça a Deus que dia após dia os seus olhos, os meus olhos possam ser abertos, que nós possamos contemplar a beleza do Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Queria terminar. Você se sente o centro do universo? Eu espero que, após conhecer o Evangelho, não. De fato, nós podemos olhar para o que Deus espera de nós e desanimarmos. Ainda assim, com o poder de Deus, com Ele sendo a fonte de nossas forças, vamos cair. Mas o que Deus nos promete é que nós vamos chegar até o fim. E essa citação aí Vinícius gosta, essa ilustração. Nas Crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino da alvorada, no fim, Edmundo, Lúcia, Eustáquio e Rip Chip, o ratinho, eles estão diante do país de Aslan. Os seus olhos veem um grande e glorioso leão diante deles. E Aslan diz, não, na verdade o rato pede permissão para entrar no reino. E Aslan concede a permissão. Existiam várias águas que dariam para o país de Aslan. Ele tinha que pegar um barquinho. Antes de entrar no barco, ele tira a sua espada, a lança fora e diz, eu não preciso mais dela. Um dia não haverá mais necessidade de batalharmos. Um dia não haverá mais necessidade de lutarmos. Sabe por quê? Porque, como Paulo disse, um dia chegará o dia de Cristo. E quando o dia de Cristo chegar, os puros de coração não só o verão, mas serão semelhantes a Ele. E sabe o que nós vamos encontrar? Descanso. Eu queria ler para vocês, rápido, algumas palavras de Richard Baxter, no Descanso Eterno dos Santos. Ele falando sobre o descanso que os santos encontrarão no fim da batalha. Ele diz assim: quando obtivermos o refúgio, nosso navegar se finda. Quando o trabalhador recebe seu salário, isso quer dizer que ele cumpriu suas responsabilidades. Na verdade, um vendaval de murmúrios e suspiros e um rio de lágrimas que nos acompanharam até a porta de nosso descanso. E ali nos despediremos dele para sempre. Nesse descanso, a parte principal dele, encontramos o nosso gozo ao chegar mais próximo de Deus, o bem maior e mais importante. Os santos podem ter uma certeza: o seu trabalho eterno será ficar diante do trono de Deus e do Cordeiro e louvá-lo para sempre. Você será eternamente abraçado nos braços desse amor que sempre foi eterno e durará por toda a eternidade. Um hino que eu amo era cantado pelos 5 missionários que foram mortos nos Alcas. E ele dizia assim: confiamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso defensor. Tu é a batalha, Tu serás exaltado. Quando atravessarmos vitoriosos os portais do esplendor, encontraremos descanso contigo para sempre. Os santos encontrarão descanso. Que Deus nos dê graça para lutarmos, tendo em vista o descanso que nos espera. Amém? Deus, obrigado, Senhor,
Obrigado, Jesus, por essa maravilhosa realidade. Um dia, Senhor, um dia encontraremos descanso junto a Ti, Senhor. Ó Deus, obrigado porque Tu tem renovado em nós a Tua imagem, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, porque não merecemos tamanha graça, Senhor. Os nossos olhos não merecem enxergar a Tua beleza, Jesus. Nos perdoa porque ainda assim, Senhor, ainda vendo, nós nos comprometemos muito pouco. Não estamos dispostos a fazer muito pelo Senhor, Deus. Ó Deus, eu te peço, nos encha de amor pelo Filho de Deus, Senhor. Deus, não há nada mais belo, não há nada mais glorioso do que o Cordeiro. E o Cordeiro é sim digno de receber toda a recompensa por seu sacrifício. Senhor, nos permita ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. E ó Deus, nos encha de satisfação em sabermos que um dia finalmente os nossos olhos te verão, Jesus. Encontraremos descanso, Senhor, ao Teu lado para sempre, Senhor. Ó Deus, como os nossos corações anseiam por ver a Tua face, Jesus. Ó Deus, obrigado. Um dia haveremos de louvar o Cordeiro para sempre, Senhor. Mas enquanto aqui estivermos, nos permita viver, porque viver é Cristo, Senhor. Morrer é lucro, Cristo é lucro para nós em todas as situações, Pai. No muito e no pouco, Jesus Cristo é lucro, Senhor. Ó Deus, nos encha de amor pelo Teu Cordeiro, por favor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos torna santos através dessas pregações, Senhor. Não se trata do que os homens podem dizer, das palavras que saem da minha boca, mas do Teu poder, Senhor, agindo em nós. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos. Torne o Cordeiro de Deus mais belo aos nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém.